Em primeiro lugar, de agradecer ao deputado Ronaldo Medeiros, pela viabilização do espaço nessa importante Casa Legislativa. Eu gostaria também de saudar todos os integrantes da mesa, o que faço na pessoa da companheira Tatiana Machado, representante aqui do segmento discente da Universidade Federal de Alagoas, representando o DCE-UFAL e o Movimento Correnteza. E saudar os movimentos sociais, entidades, organizações presentes, o que faço em nome da Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico, a FENET, que é a entidade que representa os e as estudantes dos institutos federais pelo Brasil, que também se faz presente aqui nessa audiência. E saudar também ao público, ao plenário em geral, e faço isso na pessoa do meu do advogado e meu professor da Faculdade de Direito de Alagoas, o doutor Elton Roberto. O Elton Roberto. Bom, pessoal, eu me chamo Yuri, sou presidente do Sintetfal, Sindicato dos Servidores e Servidoras do Instituto Federal de Alagoas, sou técnico administrativo em educação, trabalho no campus Satuba, e a primeira coisa que eu não poderia deixar de informar nessa audiência pública é que os servidores e servidoras do IFAL, desde o dia 23 de maio, após a aprovação em assembleia realizada no dia 19 de maio, estão construindo uma greve. Servidores e servidoras do IFAL estão em greve. E essa audiência, ao trazer também a temática da reforma administrativa, ela nos oportuniza apresentar à sociedade um pouco das pautas de reivindicações da nossa greve, que não se limita à questão salarial, de recomposição salarial, mas que a inclui também, por importante que é. E a reforma administrativa, essa proposta de emenda à Constituição de número 32, em primeiro lugar, é importante nós resgatarmos, até para corroborar, porque o próprio deputado falou aqui, que somente a luta é que pode nos garantir qualquer conquista, ou mesmo pode nos garantir, impedir o avanço de qualquer retrocesso, não foi outra coisa senão a luta dos servidores e servidoras públicos federais durante uma intensa jornada, todas as semanas, que durou meses no final do ano passado, em Brasília, fazendo atos nos aeroportos, no aeroporto, nos gabinetes, visitando, dialogando com cada deputado federal dos respectivos estados, que garantiu que a PEC 32 não entrasse em pauta, não fosse votada e aprovada ainda no ano passado. Foi essa luta que garantiu também que na lista de pautas prioritárias do governo federal, enviado para o Congresso Nacional no início desse ano, 2022, a PEC 32 não estivesse relacionada, porque foi exatamente o movimento organizado dos servidores e servidoras públicos que conseguiu não apenas mostrar para os nobres deputados federais que a sociedade está de olho e não aceita retrocessos, ataques aos seus direitos, mas que também tem se esforçado muito e, apesar de todas as dificuldades, tem conseguido, buscado dialogar com a sociedade para efetivamente demonstrar a justeza das nossas pautas de luta. Bom, a bem da verdade, e aqui eu vou reproduzir as palavras do Dr. César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, a quem eu tive a satisfação de prestigiar em um evento recentemente, a reforma administrativa, se for para ser nomeada como ela realmente trata-se, na verdade, de uma proposta de reforma do Estado, de desmonte e de alteração do caráter, da lógica do funcionamento do Estado, de um Estado efetivamente que se preocupe em ofertar políticas públicas, em assegurar direitos sociais, para um Estado que só trabalhe para permitir o enriquecimento de alguns poucos numa lógica puramente privatista, E isso porque dos ataques promovidos pela PEC 32, que é a perda da estabilidade, já foi mencionado aqui pelo professor Odilon Máximo, acontece que a estabilidade, ela, muito mais do que uma garantia para o servidor, trata-se de uma garantia para a sociedade, porque uma das primeiras condições históricas
para que o Estado pudesse se colocar a serviço do povo, uma das primeiras condições históricas para isso foi retirar do governante de plantão o poder de demitir ao seu bel prazer os trabalhadores desse mesmo Estado, ou seja, os servidores e servidoras públicas. Portanto, a estabilidade é ela que permite a continuidade dos serviços públicos independentemente de quem esteja no poder. Portanto, não se trata de uma regalia de servidores, até porque a demissão é perfeitamente possível dentro dos procedimentos previstos na legislação, mas sim de uma garantia para a sociedade de que, independentemente de quem esteja governando o país, os servidores têm a segurança suficiente para fazer o seu trabalho de acordo com a lei e com a justiça, sem sofrer ou pelo menos com maiores garantias de que não sofrerá perseguições em virtude disso. Não é à toa que, justamente por ter esse caráter, a reforma administrativa, a PEC 32, é também chamada de PEC da rachadinha, né? Porque visa exatamente transformar os órgãos públicos em cabides de emprego, também ao substituir majoritariamente o concurso público como forma essencial de ingresso no serviço público por cargos comissionados que podem ser nomeados livremente de acordo com as conveniências políticas do gestor de plantão. Então, é um prato cheio para quem hoje está no poder e governa o Brasil e que há décadas aprendeu a governar e a fazer política desse jeito, fazendo rachadinha, fazendo corrupção, colocando funcionário fantasma, e isso, portanto, nada tem de salutar para o povo brasileiro. Bom, um outro mito trazido pela PEC da reforma administrativa para tentar desqualificar os servidores públicos junto à sociedade e fazê-los apoiar essa medida que, na realidade, é contrária aos seus interesses e aos direitos do povo mais pobre, que são os usuários de serviços públicos nesse país, é dizer que os servidores e servidoras públicos recebem salários altíssimos e que, portanto, isso estaria sufocando o orçamento brasileiro. Eu não vou nem entrar no mérito aqui do que efetivamente sufoca o orçamento brasileiro, porque a Constituição da República já colocou muito claramente a necessidade de auditar desde o ano de 1989, um ano após a promulgação da Constituição, deveria ter sido auditada a dívida pública. Mas, efetivamente, o que os servidores e servidoras públicos recebem, eu queria destacar um número aqui para vocês, que é o seguinte: R$ 6.754,33. Sabem o que é isso, senhoras e senhores? Esse é o valor que deveria ser o salário mínimo no Brasil hoje, de acordo com o cálculo do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicos, DIEESE. O DIEESE faz um estudo todos os meses, desde o ano de 1994, com rigor acadêmico, para apresentar à sociedade, levando em consideração os parâmetros constitucionais, que diz expressamente que o salário mínimo brasileiro deve prover ao trabalhador e à sua família a capacidade de se sustentar nos seguintes aspectos: alimentação, moradia, vestuário, transporte, saúde, lazer. Se apenas esses aspectos, alimentação, moradia, saúde, educação, lazer, transporte, vestuário, forem atendidos minimamente, o DIEESE calcula, estudando todas as regiões do Brasil, o preço da cesta básica e o preço dos serviços essenciais, o salário mínimo brasileiro hoje deveria ser R$ 6.754,33. Muitos servidores e servidoras públicas que trabalham nas instituições federais de ensino, como é o meu caso, recebem em torno da metade desse valor. Portanto, a luta é de todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras pela valorização do trabalho no Brasil, para que efetivamente aqueles e aquelas que produzem na sociedade e que formam novos trabalhadores sejam efetivamente valorizados. E os meus colegas docentes que recebem um pouco mais do que isso, não caiu do céu o mestrado, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado que eles fizeram. Trata-se de uma trajetória longa e difícil que precisa ser respeitada. E eu digo isso também porque não é simples estar nesse lugar
que nós estamos enquanto educadores, e essa valorização precisa acontecer de fato e na prática, e não apenas com a propaganda na TV que diz que a professor é a profissão mais importante do mundo. Pessoal, nós temos outras pautas na nossa greve que eu gostaria aqui de, se nós tivermos considerações finais, também trazer ao conhecimento do plenário e da população em geral que nos acompanha pela TV Assembleia, mas, acima de tudo, eu queria finalizar a minha fala dizendo o seguinte, dando alguns exemplos de que, de fato, só a luta é que garante qualquer conquista nesse país. A Emenda Constitucional 95, PEC do teto dos gastos, foi contra essa emenda que os estudantes no Brasil inteiro ocuparam suas escolas em 2016. Foi essas ocupações, ao contrário do que algumas pessoas pensam que não deram em nada, na verdade foram essas ocupações que garantiram que, para a área da educação, a Emenda 95 tivesse uma vacatio legis de 5 anos, só começasse a valer a partir do ano de 2021, que foi o ano passado. E a situação da educação já está muito ruim, mesmo com a vigência só tendo iniciado no ano passado. Imagine em se antecipando isso. Os cortes na educação que aconteceram em 2019, já foram relatados aqui, foi, senão a luta, aquela jornada que ficou conhecida como tsunami da educação, que fez com que eles fossem revertidos, né? Então, foi efetivamente a mobilização de estudantes e trabalhadores que conseguiu reverter naquele momento em que o reitor do Instituto Federal de Alagoas, onde eu trabalho, na época, o professor Sérgio Teixeira, foi a público dizer que se aqueles cortes não fossem revertidos, o IFAL fecharia suas portas em setembro daquele ano. Então, nós estamos passando por uma situação efetivamente periclitante e a luta dos servidores, tanto docentes quanto técnico-administrativos e estudantes das instituições de ensino aqui no nosso estado, instituições públicas, estaduais e federais, é que pode garantir qualquer reversão em defesa dos direitos. No entanto, senhoras e senhores, pasmem, no Instituto Federal de Alagoas, a nossa greve vem encontrando sérias dificuldades, inclusive na relação com a própria reitoria do Instituto, que vem implementando uma instrução normativa do governo Bolsonaro que, na prática, sufoca a nossa greve, que, na prática, determina o corte imediato de salário dos servidores em greve e que ainda retira, o IFAL decidiu abrir mão da sua própria autonomia de negociar a compensação da greve com os servidores para seguir uma instrução normativa claramente ilegal e inconstitucional, submetendo-se ao crivo do Ministério da Economia para dizer se o acordo feito entre sindicato e reitoria para a reposição da greve está em conformidade ou não com a vontade do ministro, e só a partir dessa aprovação é que os servidores poderão compensar o trabalho e poderão ter o seu salário devolvido. Então, assim, eu não poderia deixar de fazer essa fala aqui sem fazer esse registro de que no IFAL nós estamos, muito embora o IFAL se faça presente aqui na pessoa do meu amigo Maurício, pessoa porque eu tenho um grande apreço e que sei que não tem responsabilidade nenhuma por isso que está acontecendo, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro de que no IFAL, quando devíamos estar todos, senhores reitores, senhores representantes sindicais aqui presentes na mesa, senhor deputado, irmanados, de mãos dadas, lutando em defesa do povo pobre e trabalhador, em defesa da própria existência das nossas instituições, nós temos enfrentado uma postura subserviente ao governo federal por parte da reitoria do IFAL, uma postura que, em vez de contribuir, atrapalha a luta dos servidores. Então, convido todas a todos e todos a se solidarizarem, se informarem e poderem somar esforços conosco na greve dos servidores do IFAL. E no dia 9, todas e todas e todos às ruas em defesa da educação nesse país. Muito obrigado. Obrigado, Yuri.